7h05. Conexão Brasília, nova manhã. E a gente vem chegando com o Diego Amorim, a Conexão Brasília. Bom dia, Diego, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia a você, bom dia, Ana, aos nossos ouvintes, uma excelente semana. E hoje temos aqui na Conexão Brasília também um entrevistado, a participação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Muito bom dia, Cabral, como vai o senhor? Bom dia. Aí... É um prazer estar com vocês aí, Mauro. Agora sim, muito obrigado. Diego, comece por favor. Bom dia, Diogo. Bom dia, Cabral. Vamos lá, vou começar contextualizando para o nosso ouvinte. Sérgio Cabral foi deputado estadual, presidiu a ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, durante muitos anos, foi senador pelo Rio de Janeiro e governador do estado por 2 mandatos, tendo renunciado em 2014 em meio às investigações da Operação Lava Jato. Cabral foi preso em 2016, todas as penas do governador somaram 425 anos de prisão e em dezembro do ano passado, de 2022, depois de 6 anos na cadeia, Sérgio Cabral foi solto. Na época, ele era o único investigado na Lava Jato que estava preso. Na decisão de soltura, o ministro do STF, Gilmar Mendes, argumentou que o tempo de prisão era excessivo e caracterizava a antecipação de pena, uma vez que não havia decisão definitiva da Justiça dos seus processos, o chamado trânsito em julgado. Cabral, eu começo te perguntando, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil FM, você não acha que o seu caso aumenta a sensação que o brasileiro historicamente tem de impunidade na política? Bom dia, Diogo, bom dia mais uma vez ao Mauro e bom dia, sobretudo, aos ouvintes da Nova Brasil FM, rádio que eu ouvi muito durante os meus 6 anos na prisão. Foi a rádio que eu mais ouvi, que mais me deu o mínimo de alegria dentro da cela, que a programação é espetacular. Especialmente aos sábados e domingos, que tem uma hora do samba que é ótima, se eu não me engano, perto da hora do almoço, e eu estava sempre ouvindo. Bom, primeiro dar algumas correções. Eu não renunciei em 14 por conta da Lava Jato. É um equívoco aí. Até porque no período que eu renunciei, a Lava Jato estava iniciando, meu nome não era mencionado em momento algum. Eu renunciei porque, para eu disputar um cargo em 2014, eu teria que renunciar dia 3 de abril, como manda a lei, como diversos governadores o fizeram e fazem todos os anos, quando desejam disputar um cargo eletivo que não seja a reeleição. No meu caso, eu já tinha sido reeleito em 2010, no primeiro turno, então eu deveria sair. A ideia inicial era disputar o Senado Federal, cargo que eu já havia ocupado. Mas, por uma necessidade de alianças, eu preferi abrir mão do Senado e indicar o César Maia, que naquela ocasião trazia aliados do PPS, o antigo Hoje Cidadania, trazia, enfim, partidos que estavam com outro candidato, com o Aécio, e que o nosso partido, na ocasião, hoje não tem um partido, nós abrimos uma dissidência e fizemos chamamos de Aezão aqui, o Aécio com Pezão. E aí eu preferi não disputar nenhum cargo, nem senador. Eu convidei o César para ser o candidato, ele era candidato ao governo, para nós interessava, tirava ele da disputa do governo, botava ele no Senado, eu já tinha sido senador, e depois não disputei o mandato de federal, acabou meu filho se elegendo deputado federal, em 14. Segundo, corrigir esse número aí catastrófico, estratosférico de 400 e tantos anos. Muitos anos já foram abatidos em função das ações que caíram, que perderam competência, que foram invalidadas, e, portanto, esse exagero, né, na verdade, que ocorreu no caso do juiz Bretas, na 7ª Vara, ele fez o que os juristas chamam de um max processo. Ele, enquanto outros réus da Lava Jato respondiam a várias situações num processo só, fazia parte da estratégia da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. É como se você fosse numa churrascaria, Mauro e Diogo, e você, quando chega na churrascaria, tem aquele desenho do boi,
né, todo recortado, aproveitando cada pedaço do boi. Foi o que eles fizeram comigo. Para você ter uma ideia, eu tenho um processo na 13ª Vara Federal, que o juiz Eduardo Apio já anulou, e tenho um processo no Tribunal de Justiça. E tinha 35 processos no Tribunal de Justiça, na 7ª Vara Federal. Então, imagina, 35 processos criminais para você se defender, recortando caso a caso. Muitos deles já caíram e nós seguimos na luta da nossa defesa, mostrando que a Lava Jato foi uma operação que vem se desmoralizando ao longo desses anos, pelas elucidações, pelas investigações, pelos diálogos entre juízes e Ministério Público, pela promiscuidade, não de juízes lato sensu, nem de Ministério Público lato sensu, deixo bem claro, desse grupo da Força Tarefa da Lava Jato do Rio, desse grupo da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, e que eu tenho uma tese, Mauro. Eu tenho uma tese, Diogo. A minha tese, que eu revelo aqui, analisando por obrigação da minha formação todo esse processo, foi a Lava Jato, ela basicamente, ela prejudicou o Brasil e muito, mas ela prejudicou muito o Rio de Janeiro, porque se você pegar, a Lava Jato ela só existiu em duas varas federais, no Rio de Janeiro e na 13ª Vara Federal de Curitiba. Em ambas as varas, todos os assuntos eram relativos ao Rio de Janeiro. A Petrobras, ela tem sede no Rio de Janeiro, né? Então, a 13ª Vara Federal cuidou do Rio de Janeiro, porque a Petrobras, apesar de ter impacto nacional, na indústria de São Paulo é gigante o impacto da Petrobras, que é onde tem maiores fornecedores nacionais, a Petrobras, de equipamentos, de equipamentos industriais, e a Petrobras cuidou do Rio de Janeiro, a 13ª Vara cuidou do Rio de Janeiro, Curitiba. De Curitiba eles não trataram, do Paraná eles não trataram, eles trataram do Rio de Janeiro com a Petrobras, e a 7ª Vara tratou do Rio de Janeiro. Então, portanto, é uma operação que, na última linha, ela arrebentou com o Rio de Janeiro. A minha tese é que a Lava Jato destruiu mais de R$1 trilhão dos cofres públicos e do setor privado brasileiro. Nós tivemos uma queda brutal de arrecadação, uma série de perdas gigantes, mas isso tudo o tempo vai sendo elucidando. O juiz Bretas foi afastado da 7ª Vara, afastado. Cabral. Ele não está sendo só investigado. Cabral. Ele foi afastado. Pois não, desculpa. Do que o senhor se arrepende nesse processo? Olha, Diogo, isso é um assunto que eu estou tratando para a minha defesa e eu diria que é atual. Todos nós erramos e acertamos. Eu posso te garantir que 90% dos erros apontados na Lava Jato que dizem respeito a mim são mentirosos. Que eu passei por processos duros, inclusive de tortura mental e física, porque eu fiquei trancado em cela 1 mês sem falar com ninguém. Eu fui conduzido amarrado na cintura, nas pernas e nos braços, com o chefe da carceragem me dizendo: aqui só é tratado bem delator, lá em Curitiba. Eu tive uma ex-mulher com processos bem bloqueados, na época minha mulher, irmão, parceiros políticos. Então, sabe, esse é um assunto que a gente tem muita espuma para cair. A própria imprensa, né, que grandes segmentos da imprensa saudaram a Lava Jato, gerou programa. Basicamente, a produção do jornalismo brasileiro parou durante 2, 3 anos e usava as imagens da 13ª e da 7ª Vara para ocupar 2, 3 blocos do seu conteúdo jornalístico. Então, tudo isso vai ser revisto, como está sendo revisto. Tem uma série de pessoas fazendo autocríticas, o que é muito bom. Eu também faço autocríticas, inclusive sobre meus erros, mas eu te diria que é uma brutal operação paralela ao Estado, sem cumprir os ritos judiciais, sem cumprir o que eles aprenderam no direito, no que é o Estado democrático de direito. Mas vamos em frente. Agora, Cabral, a gente tem aí que dividir a questão da Lava Jato de todos os erros que foram cometidos na Lava Jato
com a questão da corrupção em si, que também houve. O senhor chegou a confessar. O senhor falou do mal que a Lava Jato fez ao país e o mal que a corrupção faz ao país também. E ao Rio de Janeiro. Ô Mauro, não tenha dúvida que a corrupção faz mal e não tenha dúvida que eu fiz uma confissão coagido. Foi coagido? Eu fiz uma confissão coagido. Fui claro. Isso é objeto de avaliação e de análise. Fui coagido, inclusive tem um advogado muito ligado ao senhor Bretas, que por ironia do destino acabou sendo também vítima lá do senhor Bretas e resolveu delatá-lo. E essa investigação está no... A imprensa tem que ler tudo. A Veja fez uma capa, eu não sei se a produção aí do programa levantou, uma capa em 2021 sobre o Marcelo Bretas. E lá agora, tem um anexo. De qualquer forma... Distorção à minha família. Não. Distorção à minha família. Corrupção é o seguinte, corrupção é sobrepreço, corrupção é não entregar, isso eu nunca fiz. Nenhum dos delatores da Lava Jato cita que o governo Cabral cometeu sobrepreço. Nenhum delator da Lava Jato diz que o governo Cabral deixou de entregar um produto, um remédio. Eu fiz 7 hospitais, cara. Acho que a gente teve uma interrupção no sinal. Sabe, com o Sérgio Cabral. Eu não cometi corrupção. O que se tratava como ilegalidade, e muito, é a questão do Caixa 2, que está sendo discutida aí por todo mundo, inclusive pelo Congresso Nacional. Então é o seguinte, essa pauta, até porque corrupção é deplorável e, infelizmente, todo dia existe em todo canto do mundo e que tem que ser combatida, porque o dinheiro público é um dinheiro que tem que ser aplicado na coisa pública. Agora, o problema é que havia um antipetismo exacerbado no Brasil, desejoso de tirar o PT do poder, e um desejo claro e obsceno de tirar o Lula e me tirar da cena pública. O que foi feito em 2018... Cabral. Pois não. Falando em PT, o senhor apoiou o PT quando era governador, tanto o candidato Lula à época quanto a candidata Dilma Rousseff. O senhor votou em Lula no ano passado? Qual a avaliação que o senhor faz desse terceiro governo Lula? Se o senhor puder indicar uma coisa boa e uma coisa ruim do que o senhor está vendo nesse terceiro governo Lula? Diogo, eu não votei, infelizmente, porque eu não podia naquela ocasião. Eu saí logo depois da eleição, saí dia 19 de dezembro do ano passado. Votaria, óbvio, votaria e acompanhei a apuração ali na televisão com muita angústia e felicidade ao final. O presidente Lula, como diz o slogan do governo, é verdadeiro, é um governo de reconstrução, porque, primeiro, vamos começar por uma pauta que está tomando noticiário, a pauta internacional. O Lula teve que fazer uma reconstrução diplomática, comercial, com os países tradicionais de parceria com o Brasil, né? Uma hostilidade grande ao governo Biden, do governo anterior, uma hostilidade grande à China, gracinhas com a França. Então, tudo isso teve que ser retomado. Do ponto de vista essencial e que cabe ao governo brasileiro, que é a política da moeda nacional, combate à inflação, etc., o Fernando Haddad, a quem eu prezo muito, e já na década de 10, primeira década desse século, eu indicava ao Lula, olha, presidente, olha que esse quadro aí é um grande quadro da política de São Paulo e do Brasil. Na época ele não pretendia disputar nada, o Fernando era ministro da Educação. E o Fernando está indo muito bem, está com uma equipe econômica muito séria. Eu acho que esse conflito saudável com o Roberto Campos Neto, o Roberto Campos Neto também é um grande quadro do setor financeiro, uma pessoa que está ali para servir ao Brasil, e a gente está vendo que a questão dos juros, que é essencial para promover o desafogo da economia brasileira, a indústria brasileira, né? A indústria nacional não aguenta mais esses juros.
Então, essa tendência, vamos chamar de sístole e diástole, né? Aperta para lá, outro quer soltar para cá, e esse jogo está muito saudável, como a gente vê em outros países, onde o Banco Central tem uma autonomia. Esse é o jogo, não é que o legitimado pela urna não tem direito de questionar, o presidente tem todo o direito, e ao mesmo tempo aquele legitimado pela lei para ter autonomia também está buscando o melhor para o Brasil. Então eu vejo que o país, nesses 10 meses, a inflação está cedendo, os juros estão caindo de uma maneira organizada, porque se você baixar muito os juros, pode haver uma explosão inflacionária, então isso realmente tem que ser feito com cautela. O Tesouro Nacional necessita se financiar diariamente, isso não é brincadeira, né? Então há toda uma delicadeza, né? Nós temos uma boa reserva cambial, uma excelente reserva cambial hoje no Brasil, e acho que nós estamos no rumo certo, sim. Cabral, eu queria dar espaço aqui também para o nosso companheiro Heródoto Barbeiro para fazer uma pergunta para o senhor. Heródoto, bom dia. Olá, Sérgio. Acho que algumas imagens marcaram muito a sua participação pela política. Se costuma dizer que a população tem memória curta. Você acha que o pessoal já esqueceu aquela cena sua, dançando com guardanapo na cabeça, num hotel riquíssimo de Paris, com as senhoras todas mostrando o salto do sapato Louboutin, que é o mais caro do mundo? Você acha que as pessoas já esqueceram isso? Isso é fato ou isso é uma versão do fato que a população inteira brasileira viu as cenas? Pô, eu agradeço demais a pergunta do Heródoto, demais. Vamos lá. Pô, obrigado. Vamos lá. Eu nunca dancei com guardanapo. Pode procurar. Não há uma foto minha com guardanapo. Nenhuma foto minha com... Atenção, repito. Não há nenhuma foto minha com guardanapo. Segundo, não era um jantar num hotel em Paris caríssimo, não. Nesse dia, eu estava recebendo do governo francês, no Senado francês, pelo presidente do Senado, Gérard Larcher, que é o atual presidente do Senado, voltou a ser agora, a condecoração mais honrosa da França, a Légion d'honneur, a Legião de Honra da França. Eu recebi no Senado francês, no Palacete do Senado, eles têm dois endereços, né? Um de atuação e o outro de representação, que é no Palácio de no Jardim de Luxemburgo. Lá no Palais do Senado, eu recebi dos senadores, dado pelo governo francês, que é o governo que concede, a Legião de Honra francesa. À noite, isso foi à tarde, à noite, 2 empresários europeus que não forneciam para o meu governo, que mal me conheciam, ofereceram um jantar para mim numa mansão que fica no Champs-Élysées para mais de 250 convidados. Na minha mesa estavam o prefeito do Rio, Eduardo Paes, presidente do Comitê Olímpico e a esposa, tudo com esposa, o Carlos Arthur Nussmann, o embaixador brasileiro em Paris, na França, e a esposa, o Thierry Peugeot, dono da Peugeot Citroën, e a esposa, e o Bouygues, que era na época a maior fortuna da França, dono da Bouygues Telecom, na época dono da Alstom, que disputava a licitação dos trens da Supervia, que eu comprei com financiamento do Banco Mundial, e quem ganhou foi o chinês. Ele perdeu. O Bouygues, essa era a mesa principal, e eu. E diversas mesas com empresários brasileiros e franceses, muitos. Ao final da festa, um grupo de convidados, onde eu não me incluía, começa a tocar uma música, né? Um dos convidados da mesa lá deles levantou, começou a dançar, os outros foram dançar. E onde eu estou com o guardanapo? O garotinho divulgou essa imagem, só que o garotinho, na época, tinha muita credibilidade com a imprensa, o que é inacreditável. E vendeu essas imagens
e botou no ar como Cabral, a farra dos guardanapos. Onde é que tem farra de guardanapos? É o jantar em homenagem ao Sérgio Cabral, que ganha a Legião de Honra do governo francês, num clube privado no Champs-Élysées, cujo presidente era um dos que era anfitrião. Ele era um dos anfitriões do jantar, que é o Barão de Valdener. Era o presidente do clube naquela ocasião, em 2009. A data é 2009. A gracinha feita só foi divulgada em 2012, mas a homenagem é setembro de 2009, no Palácio do Senado francês, com esse jantar. E aí, quando em 2012 a Delta Engenharia do Fernando Cavendish caiu em desgraça por um esquema lá do Carlinhos Cachoeira, em Goiás, que eu não tinha nada a ver com isso, mas que ocupava o noticiário nacional, o garotinho soltou essas imagens porque um dos que botavam o guardanapo na cabeça era o Fernando Cavendish. Mas cadê o Sérgio Cabral na imagem? Aquela, então, assim, aquela foto mais clássica da farra dos guardanapos tem... Procura aí, Mauro. 2 ex-secretários seus, né? Tem o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, e também o ex-secretário de Governo, Wilson Carlos, além do Fernando Cavendish, que está na foto também. Sim, mas você acha que eu controlo a vida do secretário? Se ele põe guardanapo na cabeça, se ele não põe? Pelo amor de Deus, né, Mauro? Cabral. Aí é demais, né? Tem 200 convidados na mesa. Aí... Cabral, o que você está fazendo da vida? Quais são os seus planos daqui para frente? O senhor tem se movimentado na política ainda? Tem falado com a gestão atual do Rio de Janeiro? O que o senhor está planejando para a sua vida? Bom, Diogo, eu primeiro sou jornalista, né? E estou escrevendo no Correio da Manhã, que está com... Aproveito para fazer uma propaganda do Correio da Manhã, que está com um time maravilhoso, o querido Rodolfo Lago lá em Brasília, o Fernando Molica, o Cláudio Magnavita é um grande jornalista, um empreendedor do jornalismo brasileiro. É impressionante como o Cláudio vibra com o jornalismo e luta pelo jornalismo. Estou com uma coluna semanal, que aliás eu recomendo, está hoje, agora no ar, saiu publicada agora. Eu falo sobre essa questão no Oriente Médio. Abri uma empresa de consultoria de comunicação, assessoria empresarial de comunicação e estratégia. Tenho tido já alguns clientes, estou muito feliz. Aquela coisa, sair da gôndola, né, depois de ter ficado 40 anos da vida pública na gôndola, e esse recomeço é olhando a gôndola sem estar nela, né? Quer dizer, olhando todo o processo de comunicação sem estar diretamente envolvido com ele como um agente desse processo, mas sim como um consultor desse processo. Estou muito feliz. Aproveitando para ver muito meus filhos, meus netos, minha mãezinha, meu paizinho, meus irmãos, os amigos, enfim, mas trabalhando e olhando para frente. E a gente agradece muito, a gente, por falta de tempo, encerra por aqui a entrevista com o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E a gente agradece muito pela sua presença, Cabral. Volte sempre ao Nova Manhã. Obrigado, Mauro, pela sua gentileza. Obrigado, Diogo, pela sua gentileza. Obrigado, Heródoto, que participou também. E não é graça com vocês, não. A Nova Brasil é uma grande rádio que leva música nacional e um bom jornalismo a todos nós. Eu fui beneficiado disso durante alguns anos. E que, acima de tudo, ouve todos os lados envolvidos nas principais questões nacionais. Diego, obrigado por hoje também. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço. São 7h29. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Mais essa edição do Nova Manhã. Ana Pellicer, obrigado. A Ana segue com você, junto com o Heródoto Barbeiro, a partir de agora no Jornal Nova Brasil. Nova Manhã está de volta amanhã, a partir das 6 da matina. Antes tem o Clube das 5 com a Ana Pellicer. Até amanhã, uma ótima segunda para você.